Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Sínodo da Amazônia. O Brasil nunca correu tanto perigo. Acompanhe essas declarações desse bispo que foi dada na Catedral de Nossa Senhora Aparecida e vamos comentá-lo a ver o que se esconde por trás desta aparente benfeitoria à humanidade. Dizendo: salve a Amazônia, porque é um bem para a vida inteira e de toda a humanidade. E nós, representados, não sei, pelas autoridades que falam, parece que não estamos percebendo o que está acontecendo. Lembram vocês que o imperador romano chamado Nero, enquanto Roma estava sendo incendiada, ele tocava flauta, sentadinho lá no trono dele, tocando flauta. Quando acordou, então, e sabendo e querendo ver o incêndio, ele culpou os cristãos. Parece que isso está se repetindo na nossa pátria. Não pode ser assim. Ninguém quer vir aqui tomar posse do Brasil, não. O que se quer é vida. O que se quer é salvar a natureza. O que se quer é a nossa casa comum. Não foram os nossos governos que criaram a Amazônia, foi Deus. Ela foi dada a esses povos que Santa Rosa de Lima tanto amou nossos indígenas. O bispo aqui, em um discurso claramente apaixonado, com viés comunista e socialista, onde tudo é de todo, entre aspas, embora jactando-se de perceber o que nós brasileiros não percebemos, a partir da ótica do presidente Jair Bolsonaro, demonstra uma falta de conhecimento ou malícia, Deus o sabe, não só da correta aplicação da história de Roma, mas da própria história. Primeiramente porque foi Nero que mandou incendiar Roma, já com o claro intuito de culpar os cristãos por isso. Creio que nenhum de nós, a menos que por malícia quiséssemos vender uma ideia a todo custo, poderíamos dizer que o presidente mandou colocar fogo na floresta amazônica ou que seja culpado dos fogos que lá estão. E ainda que essa seja uma metáfora aplicada pelo bispo, certamente é destituída do próprio bom senso. Se eu quero fazer uma analogia de algo, como nesse comparativo que ele faz, eu devo primeiro conhecer a verdadeira história, porque senão certamente eu irei errar na simbologia apresentada. Aliás, Nero nem tocava flauta, Nero tocava harpa ou uma lira, né? Mas engana-se sim quem pensa que esse é um discurso isolado desse bispo, de alguém defendendo suas próprias convicções. Esse bispo é apenas mais uma voz unida ao coro de Macron, da França, de Merkel, da Alemanha e de mais centenas de milhares de presidentes, governantes, líderes de todas as nações e entidades, inclusive da liderança católica e do Vaticano, sendo todos, no final, marionetes ou meros peões em um jogo que tem o Papa Francisco como a principal força por trás de toda essa questão, cujo objetivo final é implantar um reino mundial, a nova ordem mundial, onde o mesmo é a figura central. Reino mundial, nova ordem mundial, atente para isso. Veja que Apocalipse, no capítulo 17, versículos 12 e 13, diz o seguinte: e os 10 chifres que viste, 10 poderes, 10 reis que viste, são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E diz mais o texto: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17, 12 e 13. Note então o que está realmente acontecendo.
Enganam-se também todos que imaginam que este é um discurso com viés político e ideológico defendendo o direito à esquerda. É um engano. Existe hoje uma discussão sobre isso. Alguns acusam o Papa de ser de esquerda, etc, etc, etc. Não é esse verdadeiramente o viés que nós devemos olhar. Veja, o discurso em defesa do meio ambiente, do qual o Sínodo da Amazônia é apenas mais uma peça, esconde nas entrelinhas do mesmo um perigo muito maior do que se pode imaginar, onde o mundo inteiro logo se verá envolvido em um conflito nunca visto. Sei que são palavras pesadas, mas acredite no que eu lhe digo. Veja, Apocalipse 13:7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Veja, agora, por que os olhos das lideranças mundiais se voltam nesse momento para o Brasil? Se o Brasil não é considerado uma potência como os Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, etc, etc, etc. E por que o Sínodo da Amazônia nesse contexto? Afora o interesse do ministério existente, afora o interesse em nossos lençóis freáticos e nas riquezas do nosso solo, por um momento tente ver essa situação sob o olhar de Deus, ou seja, sobre o prisma espiritual. Deixe-me lembrar a você que a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Deixe-me lembrar ainda a você que nós somos ainda a maior nação católica do mundo. Embora o catolicismo aparentemente tenha diminuído muito no Brasil, com o êxodo de milhões de católicos para as fileiras das igrejas evangélicas, pentecostais e protestantes, todas estas igrejas e pessoas são ainda, em menor ou maior grau, católicas. Porque o catolicismo, no final das contas, tem suas doutrinas básicas pelas quais todo aquele que as crê está inserido na comunhão católica. O próprio ecumenismo defende taxativamente que se você é batizado na Trindade, você é católico, você é aceito no seio da Igreja Católica. Deixe-me lembrar a você ainda que todos os países como Estados Unidos, China, Brasil e todos os demais que você queira aqui mencionar, são países chamados de estados laicos, com exceção do Vaticano, que é um país como uma monarquia regida por um sistema religioso político, onde a religião e seus dogmas é leis e leis que o regem. E aí entramos no que realmente está buscando, através da união de todos pela proteção ao meio ambiente. O que se objetiva realmente com isso? O Sínodo da Amazônia, como dito, é apenas mais uma peça integrante da última encíclica do Papa Francisco, denominada Laudato Si, que busca juntar não apenas os representantes de todos os países, mas busca criar uma consciência coletiva envolvendo todas as entidades e pessoas, desde crianças, tendo a Greta como ícone, como vocês viram, a idosos, para que se engajem nessa empreitada. Esta encíclica, que dita as diretrizes para o estabelecimento desta consciência coletiva, um pensamento universal, desnecessário seria dizer que são diretrizes não civis, mas sim religiosas, e que partem de um líder religioso, cuja meta final é, sem absolutamente nenhuma dúvida, vender uma religião mundial que irá finalmente tirar de você não apenas a soberania como cidadão de um país, mas principalmente tirar o seu livre-arbítrio de escolher e adorar a Deus conforme os ditames da sua consciência. E tudo isso sob o disfarce do bem da casa comum ou da liberdade religiosa, que no final das contas nada tem de liberdade religiosa, que é o termo que a encíclica usa, casa comum para o planeta Terra. Ou seja, você deve finalmente sacrificar suas convicções de patriotismo, suas convicções ideológicas e políticas, finalmente suas convicções religiosas em prol de um, entre aspas, bem comum, mas que agride finalmente o maior e mais precioso bem outorgado ao ser humano por Deus, que é o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha que pertence unicamente ao ser humano. Você tem o livre-arbítrio da parte de Deus para escolher o que quer crer e quem quer seguir. Inclusive, se você quiser seguir o diabo, Deus te permite. Claro que ele se entristece, você vai colher os frutos dessa decisão, mas ele permite. É o livre-arbítrio. Agora, você não acredita no que está sendo dito aqui? Veja alguns pequenos trechos da encíclica Laudato Si. Permita-me ler para você. Unidos por uma preocupação comum. É o artigo número 7. Essas contribuições dos papas
recolhem a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, teólogos, organizações sociais que enriqueceram o pensamento da igreja sobre essas questões. Veja que é puramente, então, uma encíclica religiosa, como temos dito. Mas não podemos ignorar que, diz ele, também fora da Igreja Católica, noutras igrejas e comunidades cristãs, e aqui vem o ecumenismo, bem como noutras religiões, se tem desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre esses temas que a todos nós dizem respeito. O urgente, artigo 13, o urgente desafio de proteger a nossa casa comum, novamente, veja, o bem comum é a terra, inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. Veja só, aqui é um apelo à família, é um apelo a todos para que tenham essa consciência. Artigo 199. Quero lembrar que os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas, possuem uma força motivadora que abre sempre novos horizontes. Será razoável e inteligente relegá-los para a obscuridade só porque nasceram do contexto de uma crença religiosa? Veja que aqui ele é plenamente consciente de que essa é uma encíclica, né, que dá diretrizes completamente religiosas. Ele procura aqui disfarçar esse fato, mostrando que, embora sendo uma crença religiosa, elas não podem ser relegadas, né, à obscuridade, não podem ser simplesmente deixadas de lado. Por quê? Porque hoje os Estados Unidos da América, mais do que qualquer outro país, preza pela liberdade religiosa e não permite que assuntos de cunho religioso interfiram nos assuntos civis. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Essa emenda constitucional vai mudar por pressão papal, acredite. E o Papa já sabe disso, tanto é que ele já começa a preparar a vacina para tudo isso. Agora veja. Veja que se havia alguma dúvida quanto ao teor puramente religioso da encíclica, não deve haver. Devo lembrar você também de algo interessante, que foi apenas quando o poder civil e o poder religioso se uniram é que Cristo pôde ser morto. O Sinédrio, ou seja, o poder religioso, pediu a morte de Cristo, né? E para que isso acontecesse, tiveram que ir a Roma buscar o amparo do poder civil. Isso está acontecendo novamente. A união que está ocorrendo hoje entre religião e Estado terá o mesmíssimo desfecho. Sei que pode parecer absurdo para você num primeiro momento, mas apenas guarde por enquanto o que estamos te falando e procure acompanhar o que está acontecendo. União entre Estado e religião acontecendo, os Estados Unidos se fortalecendo dia a dia, né, juntamente com o Vaticano, e o desfecho será esse. A besta que sobe do mar, juntamente com a besta que sobe da terra, unindo-se para cumprir os propósitos da primeira besta. Artigo 204 da encíclica papal Laudato Si. A situação atual do mundo gera um sentido de precariedade e insegurança que, por sua vez, favorece formas de egoísmo coletivo. Veja só, favorece formas de egoísmo coletivo. Ou seja, se você que está ouvindo ousar manter sua posição de soberania, se o presidente ousar manter a posição de soberania, se você, como pessoa comum, resolver manter seu livre-arbítrio e quiser adorar a Deus segundo a sua consciência e não se juntar à humanidade toda, aos líderes, para o bem da chamada casa comum, a terra, você fará parte de um grupo de egoístas coletivos, certo? E você passa a ser um risco para os demais, porque você vai gerar insegurança a todos. Cristo e seus discípulos eram, segundo a visão do diabo, egoístas coletivos, pois ele e os seus discípulos não se uniram a Roma e aos líderes da época. E o que então foi dito sobre Cristo? Veja, a história vai se repetir, meu amigo. Eclesiastes 1:9 diz: nada de novo debaixo do sol. Procure fazer a leitura sobre a ótica de Deus. Veja o que foi dito de Cristo na época, o que os líderes unidos a Roma disseram. Nem considerais, aqui foi Caifás, o principal líder religioso da época. Leia-se hoje o principal líder religioso da época. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação? João 11:50. Olha só que interessante, né? O líder máximo religioso, Caifás da época, dá a sentença
E como sabemos que nada há de novo debaixo do sol, conforme dito, a mesma desculpa apresentada para a morte de Cristo será feita a você, se você resolver ser um egoísta coletivo. Convém que morra você e todos os egoístas coletivos, do que pereça toda a nação ou a casa comum. Ou seja, não importa se você é ou não inocente. Cristo era inocente, os discípulos eram inocentes. Não importa se você é ou não inocente. Você gera insegurança aos demais e atrapalha o bem comum. Convém que morra. Veja o que escreveu uma senhora há quase um século atrás. Olha só, está registrado no livro A Grande Controvérsia, na página 615. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Veja, isso é futuro, ela diz fará. Irá se insistir em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e lei do Estado, vai ser uma lei, daqui a pouco, aguarde, não devem ser tolerados. Que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. A Grande Controvérsia, página 615, escrito, pasme, há praticamente um século. 213 da Laudato Si. Vários são os âmbitos educativos, a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese e outros. Uma boa educação escolar em tenra idade coloca sementes que podem produzir efeitos para toda uma vida. Veja, está sendo preparado uma nova forma de educar e catequese. Prepare-se então para ser catequizado. A menos, obviamente, que você prefira ser um egoísta coletivo. Curiosamente, em linha com esse discurso está o da liberdade religiosa. Olha que interessante. A liberdade religiosa, tão apregoada hoje pelo papado e pelas lideranças religiosas hoje, é o contrário do que se propõe. Por quê? Porque a liberdade religiosa não permitirá finalmente que você diga para alguém que frequenta um terreiro de macumba, por exemplo, de que Cristo não está lá. Você não poderá dizer a um espírita que na verdade Cristo não pregou a reencarnação e sim a ressurreição. Porém, a Igreja Católica, através do papado e da Laudato Si, pode sim catequizar. Assim, você não pode catequizar finalmente ninguém, pois isso seria interferir na liberdade religiosa do outro. Porém, a Igreja Católica irá catequizar livremente você e os seus familiares, amigos, enfim. 236 da Laudato Si. A criação encontra sua maior elevação na Eucaristia. A graça que tende a manifestar-se de modo sensível atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus, feito homem, chega a ponto de fazer-se comer pela sua criatura. Prepare-se agora para aceitar a Eucaristia, o chamado sacrifício na missa, porque a Eucaristia, essa doutrina absurdamente satânica que encontra sua expressão no sacrifício da missa, ensina que o próprio Deus é criado na transubstanciação, onde o padre, ao tocar a hóstia, a mesma se transforma na própria carne literal de Deus. Você está pronto para participar dessa crença e comunhão? Ou será, repito, um daqueles que finalmente, resolvendo usar do seu livre-arbítrio, será taxado novamente de um egoísta coletivo? Você e os seus irmãos que hoje não creem nessas crenças absurdas serão finalmente os egoístas coletivos. Você está preparado? 238 da Laudato Si. A trindade e a relação entre as criaturas. O Pai é a fonte última de tudo, fundamento amoroso e comunicativo de tudo que existe. Palavras bonitas, melosas, mas mentirosas, enganosas. O Filho que o reflete e por quem tudo foi criado uniu-se a essa terra quando foi formado no seio de Maria. Por isso, quando admirados contemplamos o universo na sua grandeza e beleza, devemos louvar a inteira Trindade. Veja só, a Trindade agora traz nas suas linhas finais, vejam bem, nas suas linhas finais, como uma amarga sobremesa ou como livros e filmes guardam para o final o ápice do seu roteiro, também encontramos aqui de fato o verdadeiro objetivo de toda essa encíclica. No bojo da Trindade virá Maria. Você está preparado para agora crer que Maria de fato faz parte da Trindade, que faz parte da divindade? Veja, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé católica.
A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial é ensinada a partir do Concílio de Constantinopla, nas páginas 421. Concílio de Constantinopla, ou seja, a doutrina da Trindade vai unir todos em uma crença puramente católica, formalizada em vários concílios puramente romanos, e isto já ocorre entre as principais igrejas ditas cristãs. Pentecostais, evangélicos, protestantes já estão unidos nessa chamada fé comum, mas ainda serão agregadas outras no que já conhecemos como ecumenismo, em que unidos estarão todos nesta crença romana. Você está preparado também nesta questão para andar na contramão das igrejas e do mundo, defendendo a fé bíblica que ensina e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste? João 17,3. Está preparado para isso? 240 da Laudato Si. A rainha de toda a criação, Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste mundo ferido. Você está preparado então a manter firme a sua fé em adorar apenas a Deus, na certeza de que bendita nação cujo Deus é o Senhor, ou irá finalmente ceder à pressão de seus líderes religiosos, que finalmente passarão a crer que Maria é de fato a padroeira do Brasil, dividindo o trono que apenas a Deus pertence e dando a ela o que é devido a Deus somente? Terá fé você suficiente para morrer, se necessário for, defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos, de que então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4,10. 237 da Laudato Si. A participação na Eucaristia é especialmente importante no domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus. É, portanto, o domingo, o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, nova ordem mundial, com uma nova criação, com um novo dia, e 243 da Laudato Si também complementando esse assunto. Estamos a caminhar para o sábado da eternidade, para a Nova Jerusalém, para a casa comum do céu. Palavras bonitas, mas finalmente a voz do dragão se revela com toda a sua força. O domingo, aqui denominado sábado da eternidade, finaliza a encíclica como a cereja desse indigesto bolo, meu amigo, recheado de ingredientes contaminados pelo veneno da serpente. Se até aqui ainda restava alguma dúvida a você quanto ao objetivo central da encíclica, do Sínodo da Amazônia, agora não pode haver mais. A menos que você prefira de fato fechar os seus olhos para não ver, seus ouvidos para não ouvir e finalmente sua boca para não falar. A Bíblia já apontava que isso aconteceria. Veja que impressionante. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles, os santos, serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Toda essa encíclica é, sem dúvida alguma, palavras contra o Altíssimo. Deus previu que a besta que sobe do mar, o papado, o autor dessa encíclica, iria mudar os tempos e a lei. Deus diz em sua lei: lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, 8 e 10. Diz o papado: guardai domingos e festas. Está você preparado para o que virá? De um lado, palavras bonitas e melosas, vindas, porém, diretamente do trono de Satanás, convidam você a caminhar juntamente com o Papa, com os líderes religiosos, os líderes das nações, o mundo inteiro, para o domingo da eternidade, para a nova Jerusalém, construída com material humano, crenças e doutrinas humanas, assim como a Torre de Babel, para tentar chegar-se ao céu. Do outro lado, palavras firmes e por vezes duras convidam você a alistar-se ao lado da minoria, pisando nos espinhos que Jesus pisou, levando sobre si o estandarte de Cristo, fundamentado na palavra de Deus, na sua lei, em direção à verdadeira Jerusalém celestial. A guerra está decretada, não se engane, e será contra aqueles que se mantiverem firmes ao lado de Deus,
aqueles que contra as leis do Papa escolherem as leis de Deus. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É hora de escolher, meu amigo. Você que me ouve hoje e que me ouvirá um dia. É hora de escolher. Lembre-se, porém, que a Torre de Babel, construída com material humano, com a promessa de alcançar o céu, foi destruída, não sem antes Deus ter confundido a fala daqueles que contra ele se rebelaram. Assim como confusa finalmente será esta encíclica a todos os que nela confiarem, buscando outro caminho ao céu que não seja aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus te dê sabedoria para entender os tempos em que vivemos e, sobretudo, coragem e força para posicionar-se ao lado da minoria. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Louvado seja Deus, o verdadeiro Deus. Não laudato si, louvado seja, pura e simplesmente. Louvado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus único e verdadeiro, que tem alertado o seu povo sobre o que viria e te dê força para escolher a verdade. Obrigado pela sua atenção e que esse Deus te abençoe. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.